Boa noite a todos. E, novamente estamos aqui, no Núcleo Espírita Alta de Souza, ainda que virtualmente. Para nós é um prazer estarmos novamente nesta casa que consideramos a nossa casa-mãe. Eu sou André Farias, faço parte da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, o grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, porque são duas casas que são uma só, na verdade. O do Rita de Cássia fica no Leblon, no Rio de Janeiro, e o Maria de Nazaré fica na Rocinha, onde temos, além dos estudos, da proposta espírita, nós temos uma grande obra assistencial para pessoas, famílias, carentes desta comunidade. Bem, seguimos com tudo online, remotamente, e por uma parte, para mim, em especial, está sendo muito gratificante por essa possibilidade de estar junto a esta casa que considero a minha casa-mãe. Eu vim do Alta de Souza, sou filho do Alta de Souza, estou há 16 anos, quase 17 no Rio de Janeiro, mas trago comigo tudo aquilo que me foi possível estudar, conhecer a doutrina espírita, consolidar inclusive bons sentimentos, bons trabalhos. Fui trabalhador do Alto de Souza na área doutrinária, na área mediúnica, na área de assistência lá com as anotações das consultas, do acompanhamento de quem estava em tratamento, de trabalhos assistenciais como, por exemplo, a Miroeira, onde fazíamos no segundo domingo de cada mês. E é uma grande alegria poder estar aqui trazendo algumas reflexões de estudos que nos foram propostos nessa noite. Bem, mas como toda palestra espírita, e inclusive do Alta de Souza, vamos iniciar com a prece, nos conectando com o alto e rogando a Deus nesse momento que nos inspire para utilizar as melhores palavras, para conduzir o pensamento da melhor forma para alcançar a todos aqueles que hão de nos ouvir, encarnados ou desencarnados, possibilitando, Senhor, uma compreensão, uma atenção, mas principalmente que possamos, enquanto aqui estamos, conectados, seja enquanto falamos ou enquanto ouvimos, possam os bons espíritos se acercar de nós, possibilitando de tirarmos o melhor proveito deste estudo. E assim, em teu nome, Jesus, em nome de Maria de Nazaré, em nome da nossa mentora Alta de Souza, dos benfeitores e dirigentes espirituais do NES, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos iniciar a nossa reunião desta noite. Bem, a proposta, como a maioria já deve saber, de todo o mês de dezembro do NES, é o estudo de Jesus e os personagens de sua Boa Nova. Esta programação vai estar encerrando o período, o ano, que foi de muito aprendizado, tanto na possibilidade do estudo, como na possibilidade da vivência, da paciência, das reflexões, mas também pela felicidade de alcançar o Alto de Souza, 50 anos de seu início, de sua abertura. E esse livro, essa personagens da Boa Nova, é baseado no livro, que é da Federação Espírita do Paraná. E esse livro, ele é baseado em matérias publicadas
no jornal Mundo Espírita e postadas no site da Federação Espírita do Paraná. Para quem tem interesse, www.feparaná.com.br. E lá vocês busquem, se vocês botarem Personagens da Boa Nova no próprio Google, possivelmente uma das opções já será este livro. Recomendo para que se estude, né, esse manancial de conhecimento. Antes mesmo da gente iniciar, é importante lembrar que esse estudo, essa matéria, né, esse livro, ele não tem um autor específico, são reflexões e trazidas de alguns, né, de textos de alguns livros, né, reflexões e pegando algumas referências. O que a gente vai refletir essa noite, ele se baseia no livro O Evangelho de Lucas, de Emídio Silva Falcão Brasileiro, no livro de Augusto Cury, que é o Mestre dos Mestres, o livro dos Evangelhos é o primeiro, tá? Nós temos um livro, As Marcas do Cristo, o volume 1, de Hermínio C. Miranda. Nós temos uma publicação da revista Reader's Digest, de 1999, baseado também no Dicionário Enciclopédio da Bíblia, de Vandenborne. Temos também, baseado em Paulo Estevão, a obra de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, e temos alguns também de um site, cademeusanto.com.br/São Lucas. Né? Então é importante fazer essas referências para aqueles que tiverem interesse em buscar estudar um pouco mais. Bem, sobre a origem de Lucas. Nós, além dessas referências, desse texto da Federação Espírita do Paraná, nós lemos há alguns poucos anos atrás este livro aqui. Né? Pode estar saindo para vocês de forma espelhada, mas é Médico de Homens e de Almas, a História de São Lucas. É um livro de Taylor Caldwell, ela é uma inglesa, e que pesquisou e buscou informações de Lucas por cerca de 46 anos, quando então publicou esse livro. Então, eu gostaria de colocar que muitas das coisas, principalmente no começo, com relação às características, à personalidade, nós buscamos muito nesse livro, né? Porque é bem interessante. Apesar de, pelo entendimento católico, né, é lógico que sabemos dentro do Espiritismo que a mediunidade não é exclusividade da doutrina espírita. Né? A mediunidade é uma faculdade a todos, aberta a todos. E percebemos, inclusive, no texto desse livro, que, de alguma forma, como temos tantas obras nossas trazidas por espíritos diretamente, né, como a Boa Nova e tantos outros, né, as obras de Amélia Rodrigues, inspiradas em momentos do Cristo, de passagem de Jesus ou de outras épocas. Esse livro, quando trata de Lucas, é muito interessante porque você sente a inspiração ligada a ela. Não só o estudo histórico do momento, do cenário, mas você sente uma inspiração, né, uma intuição espiritual também trazida nele. É importante a gente lembrar que Lucas, o apóstolo Lucas, inclusive intitulado nesse texto, né, trazido no Personagens da Boa Nova, como o repórter da esperança, Lucas, ele não era judeu.
né? Ele não conheceu pessoalmente a Jesus. É bom reforçar, pessoalmente. Assim como Paulo, enquanto Jesus estava encarnado, Paulo também não conheceu. O conheceu ainda como Saulo na estrada de Damasco, quando Jesus se apresenta. E Jesus, na verdade, se apresenta para todos nós de várias formas, né? De várias maneiras. Basta que a gente esteja atento, atento e preparado para ouvi-lo. E aí, continuando, ele era filho de um escravo erudito grego que se chamava Enéas. O Enéas ele servia a um romano de nome Diodoro Cirino, né? E a sua mãe, a mãe do Lucas, se chamava Íris. E ela, nos relatos, disse que ela era de uma extrema beleza. Lucas nasceu em Antioquia, na Síria, né? E é interessante quando se fala, e eu vou já entrar um pouco no que traz esse livro, né? Lucas, inclusive, é relatado que Lucas era, desde criança, né, muito belo, muito bonito, fisicamente até. Obviamente, se a gente já fala que a mãe é bela, né, uma origem grega até, ou com raízes gregas, então traz uma conotação dos nossos padrões, né, de beleza terrena, né, e ele era um homem que chamava atenção, um jovem que chamava atenção, na verdade, desde criança. Ele teve, no decorrer da vida, né, principalmente após a morte do pai, sob a proteção de Diodoro, que era a quem o seu pai Enéas servia, ele continuou tendo essa proteção e essa assistência. Antes mesmo de Enéas desencarnar, o Lucas ele já tinha um acesso muito bom à casa do Diodoro pela docilidade, pelo que ele trazia de bom, né? E aí isso fez com que se afeiçoasse. O Diodoro ele tinha um escravo egípcio que era médico, chamado Kepta, Kepta ou Keptá, né? Era um escravo liberto, mas ele mantinha uma obediência, uma solicitude para com Diodoro muito grande. Ele tinha uma gratidão muito grande e assim permanecia sempre com Diodoro. Lucas ele começa com os estudos da medicina, né, já com Kepta. O interessante é que o Kepta ele já tinha um conhecimento, né, meio que de coisas fora do contexto grego, né, de vários deuses, tal. Ele tinha uma doutrina, ou buscava, participava de doutrinas onde se pesquisava o misterioso, né, o diferente. O Lucas ele chegou até suprido, né, pela assistência, pelo suporte do Diodoro, ele fez medicina, né, depois de estudar alguns anos com Kepta, ele foi para a escola de Alexandria estudar medicina. É interessante fazer uma pequena interrupção aí, porque Lucas não tinha a ideia de Deus único. Lembrando, ele não era judeu, né? Os judeus eram os únicos, a princípio, de forma formal, oficial, que se dizia monoteístas, né? Trazido por Moisés, os 10 mandamentos, tal. Então, os judeus tinham a ideia monoteísta. E Lucas, até pela sua raiz grega, né, do pai e tal, ele não tinha essa coisa
do monoteísmo, né? Porém, Kepta conversava muito com ele e Kepta, apesar de também não ser judeu, falava um pouco sobre o Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, ele é citado por Paulo em Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, no capítulo 17, entre o versículo 22 e 23, ele chega a ser citado por Paulo. Mas, curiosamente, o que foi esse Deus desconhecido? Esse é outro detalhe das nossas buscas. Não buscamos apenas os livros, fizemos consultas lá ao Dr. Google, né, para buscar história, buscar informações. E o Deus desconhecido, conta-se, né, que no ano de 600 anos antes de Cristo, uma praga letal caiu sobre Atenas. É até interessante a gente citar isso, fazendo a referência da nossa atual situação da pandemia. E aí muitos gregos morreram e não se curavam e pediam para todos os deuses, né, da Grécia e nada. As pessoas oravam, faziam sacrifícios e nada. Inclusive, os pensadores já diziam que possivelmente isso tinha sido algum castigo dado por algum deus, algum dos deuses, por conta de um crime imputado, né, cometido pelo então rei Megacles, né, que decidiu puni-los com a praga. Sem mais muitas opções, eles tinham conhecimento que existia um homem chamado Epimênides, que morava na ilha de Creta e que cultuava um deus que eles não conheciam. E aí vão lá e chamam ele e tal. Quando ele chega, né, em Atenas, ele se admira pela quantidade de deuses que aquele povo cultuava. E eles cultuavam de forma, não só aqueles conhecidos, quem for buscar a mitologia grega vai saber, mas eles dizem que existiam os deuses particulares, privados, que eram criados pelas pessoas. Alguns historiadores falam em 30 mil deuses, cerca de 30 mil deuses. E alguns até dizem que era mais fácil você encontrar, em Atenas, você encontrar um deus do que um homem, né? Então, ele se admira com aquilo e busca, né, ajudar. Vai da forma dele, com os rituais dele, ele edifica um altar, né, e aqueles que edificaram, um dos que edificaram, pergunta qual seria o nome dessa divindade, né, que seria gravado no altar. E o profeta monoteísta, que já era monoteísta, explicou que não conhecia o nome do Deus a quem ele servia. Mas de uma coisa ele tinha certeza: aquele Deus não é um ser qualquer, nem estava representado por qualquer ídolo de Atenas. E ainda acrescentou que o ser divino que decidiu auxiliá-los, mesmo não tendo no momento e naquele lugar um nome pelo qual pudesse ser chamado, entendia a ignorância da população e que, por não o conhecer, seria incapaz de lhe dar um nome condizente. É interessante que, se a gente fazer a nossa reflexão de Deus dentro da doutrina espírita, né, a causa primeira de todas as coisas, se a causa primeira de todas as coisas, que nome teria? Né? Porque já existia antes de qualquer um de nós designar Jeová, Deus, Alá, o que seja, que nome seja, né? Lembro de uma palestra da Adriana Moura, nossa palestrante aí do NEAS, falando sobre Deus, que certa feita ela comenta que um professor dela de teologia, da Faculdade de Direito, era estrangeiro e dizia: Deus ser qualquer coisa. Porque é como Kardec pergunta, não é quem é Deus, é que é Deus, porque
é muito além da nossa compreensão e percepção. E aí existia esse Deus desconhecido, que é exatamente que Lucas tinha uma dificuldade, né, de conseguir alcançar esse, esse Deus, né, ou qualquer força superior. Ele não era judeu, ele vinha dessa cultura grega politeísta. Ele tomou conhecimento desse Deus desconhecido, que para nós já era o Deus judeu, né, digamos assim, e ele tinha uma cólera apaixonada contra os deuses ou contra Deus. Mas como ele teria uma cólera apaixonada, né, contra os deuses ou contra Deus? Como assim? Às vezes a gente já fica meio agitado, como pode dizer isso dele? Né? A gente precisa lembrar de Saulo, né, que perseguiu Jesus, né, entendendo um Deus da maneira dele. Mas por que ele tinha essa cólera? Porque ele era extremamente racional e ele não conseguia alcançar e entender como pessoas boas, pessoas honestas, às vezes ainda jovens, né, estavam em situações ou condições que causavam extremo sofrimento. Né? E por que os deuses ou Deus permitia tal situação? Né? Então, esse é questionamento que ainda hoje fazemos, mesmo aqueles que creem em Deus, muitas vezes falam: onde está Deus? Por que Deus permite isso comigo? Né? Então ele leva esse questionamento, ainda assim ele é uma pessoa muito generosa, bondosa, amorosa. É muito interessante como é trazido nesse livro, porque já não é o amoroso do idealizado tal, é amoroso da atenção, da forma como ele olhava as criaturas, né? Como ele olhava o Diodoro, como ele olhava os filhos do Diodoro, como ele olhava a sua mãe, o seu pai, a Quepta, né? Como ele passa a olhar os professores em Alexandria, né? Na escola de Alexandria. E é interessante, inclusive, que muitos mestres, pelo menos os relatos desse livro, são pensadores, né? A Alexandria era um polo de conhecimento, era onde estava, inclusive, a famosa Biblioteca de Alexandria. Né? Então, era onde se tinha, se bebia conhecimento, era possível sorver conhecimento. E mesmo com tudo aquilo, ele ainda não conseguia ver uma razão, uma resposta racional com relação a Deus. Né? Jesus, na época, né, ele convive, ele vive na mesma época, digamos assim, que Jesus, mas ele não tem contato, ele está em Antioquia, né, e Alexandria, só naquela área dali. Né? Então ele não tem esse contato com Jesus. E começa então de alguma forma a ter contato, principalmente porque ele se torna médico em embarcações, em navios, em viagens muitas vezes longas, onde se tinham as situações das epidemias, das pestes, né, situações de embarcações que não podiam atracar em portos porque estavam... Nossa, parece hoje, né, gente? Parece hoje. Né? Então ele acompanhava e ele era muito, muito zeloso, cuidadoso. Há relatos, inclusive, de curas dele antes mesmo do conhecimento, de ter o conhecimento de Jesus, né? Já pelo envolvimento, pela dedicação, né? E a gente sabe que nós que estudamos, por exemplo, o magnetismo, sabemos o quão é importante junto ao tratamento. Né? Então ele
nessas viagens, ele começa a ter maior contato sobre Jesus. E é interessante que nesse livro ele comenta que o filho adotivo de Diodoro, é importante comentar que após a morte do pai dele, e a morte também da esposa do Diodoro, a mãe do Lucas, a Íris, e o Diodoro passam a viver junto maritalmente. E aí ele tem um irmão adotivo, que é o filho de Diodoro, que é o Prisco. E o filho de Diodoro se torna um oficial romano. E aí, numa dessas viagens, ele é chamado, não sei exatamente, não lembro exatamente em que local, ele é chamado para dar uma assistência a Prisco, porque Prisco está muito doente, possivelmente próximo à morte. E o que acontece? Quando ele chega, Prisco faz um esforço inaudito para fazer um relato e conta que ele, como oficial, trabalhou naquela noite da crucificação de Jesus. Ele conta sobre o olhar de Jesus, sobre como ele percebia que não era um criminoso, mas ainda assim ele estava ali executando as ordens romanas, ele não podia fazer diferente e tal. E após ali ele adoece, né? E ele diz para Lucas que tem certeza que ele adoeceu por uma condenação de Jesus. E Lucas, com o conhecimento que ele já tinha, ele ainda não tinha, é importante comentar que ele ainda não tinha encontrado a Paulo, né? Mas ele, com o conhecimento que ele já tinha de Jesus, que ele já tinha abrandado, né, ou transformado, ou entendido que aquela cólera, né, apaixonada contra Deus, na verdade era apenas a indagação de como encontrá-lo, de como entendê-lo, de compreender Deus. Né? E aí a resposta de Lucas, quando o irmão fala que possivelmente foi condenado por Jesus por ter participado, né, da sua morte, Lucas diz assim nesse livro, tá? Não, exclamou ele. Como poderia Deus condenar-te? Está profetizado desde tempo imemoriais que ele morreria dessa maneira, pela salvação de todos os homens, não só pelos judeus. Ou seja, já do que ele já estava fazendo a investigação, lembrando que o repórter também é investigativo, né? Não só pelos judeus, eu sempre soube isso. Ele coloca dessa forma e diz assim: ele te odiou? Não, ele te amou. Falaste de seu olhar compassivo sobre ti e de sua compreensão. Ele deseja que te aproximes mais, que repouses em seu coração e que sejas um com ele. Ouve, eu te digo que ele te ama e está sempre contigo. Então vejam que beleza já do relato de Lucas, ainda sem conhecer de tão mais perto, como vai acontecer numa visita que ele faz a Antioquia, e Paulo já estava estabelecendo uma igreja, né, em Antioquia, que é a cidade do próprio Lucas. Né? E aí ele busca a igreja de Paulo. E assim ele começa a tomar mais conhecimento, ele começa a se familiarizar mais com o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Inclusive, nesse período que ele está em Antioquia, ele não perde nenhuma das palestras de Paulo, né, na igreja, e aproveita, inclusive, para confabular com ele, para conversar, para trocar ideias. Haroldo Dutra Dias, numa palestra
ele fala que foi a partir daí que surgiu uma forte amizade, que é uma amizade que foi muito frutífera para nós, cristãos, né, por conta dos evangelhos, das reflexões que temos hoje. Né? E aí, às vezes, até a gente fala, Haroldo disse isso, né, o início de uma amizade nesta encarnação, porque possivelmente é uma retomada, né, um reencontro, porque num projeto como o do Cristo, com certeza, planejamento prévio, todo um processo foi pensado para trazer essa beleza e essa continuidade dos seus ensinamentos e do seu exemplo. Na partida, inclusive, de Lucas, depois dessa visita a Antioquia, à igreja, ele sugere, né, isso está em Paulo e Estevão, no livro de Chico Xavier, ele sugere assim: irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão deste movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Entretanto, pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade, porque os apóstolos, os discípulos, eram identificados como os homens do caminho. São os homens do caminho. Né? E aí ele diz: não vejo a palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros. Mas há viandantes e estiadas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com seus ensinos. E foi daí, da sugestão de Lucas, que surgiu o termo cristão. E ele reencontra Paulo em Troade, o ajuda inclusive a custear uma parte de uma viagem, né, dessas viagens missionárias, e Paulo convida então Lucas a partir, né, com ele também nas missões. E a partir de Troade, então, Paulo começa a seguir Paulo. É interessante observar que em Atos dos Apóstolos, que é no Novo Testamento, escrito por Lucas, ele muitas vezes ele narra, ele está escrito como narrador externo. Né? Ele relata os acontecimentos, mas não intervém e não aparece nos relatos. Porém, em alguns momentos, que é exatamente a partir de Troade, ele se faz presente na história que ele mesmo conta. É interessante a gente observar isso. Em Jerusalém, quando inclusive Paulo está sendo apedrejado, ele não hesita e vai buscar as autoridades romanas, lembrando que, de certa forma, ele tinha, né, dado por Diodoro um título romano. Né? Então ele tinha até um anel dado por Diodoro que mostrava a ele a origem, né, ou a ligação com os romanos. Em Cesareia, no final, inclusive, nos anos finais de Paulo, o Lucas ele é o esteio moral e físico. Em vários relatos fala que Paulo está apoiado em Lucas, né, fisicamente. E no cativeiro em Cesareia, Paulo então chama a atenção de Lucas, isso está também em Paulo e Estevão, para o projeto que ele tinha de escrever uma biografia de Jesus,
valendo-se de informações de Maria, sua mãe. E na impossibilidade agora de ir a Éfeso, né, roga então a Lucas que faça. E o médico, então, amigo, satisfez-lhe integralmente o desejo. É interessante que esse termo médico amigo, nas próprias cartas de Paulo, em algum momento, talvez em 2, ele fala o médico amado. Vocês veem a ligação afetiva, da amizade, da cumplicidade de Paulo com Lucas. E aí, Lucas faz, né, legando a nós, a posteridade, o precioso relato da vida do Mestre, rico de luzes e esperanças divinas. É o repórter da esperança. Ele vai, ele pesquisa, ele se informa, ele faz as notações. O Evangelho ele escreveu em grego correto. Acho que Haroldo, nessa palestra que eu ouvi dele, ele comenta sobre isso, que é um dos evangelhos mais claros, mais bem escritos, por conta do conhecimento que Lucas tinha. E lembrando, ele era um gentil, ele não era um judeu. Então, as referências que Lucas, no Antigo Testamento, são muito poucas no evangelho dele. A maioria das referências ao Antigo Testamento estão nas próprias palavras ditas por Jesus, e não por narração dele. Ele procurou, explicar como Jesus veio para todos no mundo. Lucas queria nos ajudar a entender a mensagem de amor de Jesus. Para Lucas, em Lucas, a salvação, a libertação é para todos, de forma igual. É chamado o mais belo livro jamais escrito. Lucas começa contando sobre os pais de Jesus, o nascimento de João Batista, a viagem de José e Maria. Ele fala até de Isabel, da mãe de João Batista. Ele fala da viagem de José e Maria a Belém, de onde Jesus nasceu numa manjedoura. É a referência que temos sobre o Natal, através de Lucas, do Evangelho de Lucas, quando ele coloca essa entrevista das conversas que ele teve com aqueles que viveram com Jesus, inclusive da própria Maria. Ele fez o trabalho de um verdadeiro repórter, de testemunha, entrevistando testemunhas oculares dos ditos e feitos de Jesus. Todos os evangelhos falam da negação de Pedro, mas somente Lucas comenta que Jesus, naquele momento, voltou-se para ele e o olhou fixamente. Isso é um detalhe que o Lucas colheu pessoalmente do velho pescador Pedro. A gente percebe a preocupação, notória preocupação em destacar, que Lucas tem em destacar o carinho de Jesus para com os excluídos da época, os doentes, os pobres, as mulheres e pecadores. Lembrando que até hoje é um pouco, talvez mais modernizado, mas ainda assim a mulher tem um papel secundário para os judeus. Ele é o único que descreve a compaixão e perdão de Jesus de forma singular. A Madalena, a parábola da ovelha desgarrada, da belíssima parábola do bom samaritano, e como não lembrar da forma como ele traz a parábola do filho pródigo. Somos todos nós, muitas vezes, nesses desvios que a gente faz e aí volta à casa do Pai.
Um dos aspectos mais interessantes de Lucas é que frequentemente ele fazia uma justa posição de uma história de um homem e de uma mulher, de um homem e de uma mulher. A cura do demoníaco, em seguida a cura da sogra de Pedro. O escravo do centurião é curado, depois o filho da viúva de Naim é curado. Então ele vai fazendo esse. Em Lucas, as mulheres são discípulas de Jesus, né? Pode ser por influência da cultura grega já, porque já tinha essa coisa. O evangelista Lucas cita um número maior de mulheres seguidoras e discípulas de Jesus do que outros evangelhos. A mulher participa da evangelização, acompanha o grupo dos discípulos, atua na obra de Jesus. É exatamente a ideia dos gentios, né? De Paulo, o apóstolo dos gentios. O apóstolo para todos, não só era para os judeus, era trazer a linguagem de Jesus, os exemplos, os ensinamentos para toda a humanidade. E Lucas conseguia entender isso, até por ser gentil, né? Por ser pagão. Né? E é importante, né, a gente referenciar como Lucas foi um bom médico, como Lucas curou não só pelo conhecimento da medicina, né, mas por esse envolvimento dele, né, de tratar o todo, tratar o integral, o homem integral. Existem citações que diz como médico tratava das enfermidades do corpo e como missionário as enfermidades da alma. Esse livro se intitula dessa forma, o primeiro livro que eu comentei, que eu li, são cerca de 700 páginas, mas que vale a pena a leitura, Médico de Homens e de Almas. E vejam só, pesquisando na internet, encontrei uma matéria de uma história da medicina que está no CREMESP, né? Ou seja, Conselho Regional de São Paulo, de Medicina de São Paulo, de 2003, na edição 22 da revista Ser Médico, que eles dizem assim: dentre todos os que são parte da história da medicina, xamãs, feiticeiros, sacerdotes, médicos, o evangelista Lucas, médico grego e cidadão, ou escravo, né, romano, que descreveu com doçura e amor a vida de Jesus de Nazaré na terra, seguindo os seus passos, ao mesmo tempo acrescentou um piedoso capítulo à história da medicina. Lucas impregnou a medicina de amor, de compaixão, solidariedade e até de cumplicidade, pois aliou aos conhecimentos adquiridos na Escola de Medicina de Pádua e aos ensinamentos de Kepta, médico e humanista egípcio, a crença de que o preparo espiritual dos enfermos e o carinho dos médicos são de grande valia no êxito do tratamento instituído. Lucas procurava estimular a confiança no médico e a fé do paciente como fatores fundamentais para a obtenção de bons resultados. E nesse momento, meus queridos, como não, né? Lembrarmos da situação que estamos vivenciando no planeta, da necessidade que estamos precisando de médicos, de homens principalmente, por conta do estado físico que nos encontramos dessa pandemia, mas também de médicos de almas. Como estamos necessitados nesta hora. Existe uma canção que eu vou finalizar. Eu não sou bom de canção, né? Sou muito desafinado, então eu vou ler uma canção que eu conheci no trabalho da Pomada Vovô Pedro,
Para aqueles que não conhecem, podem pesquisar na internet Pomada Vovô Pedro. E durante o trabalho a gente canta, né? Fica cantando canções preces. E uma das canções preces que eu conheci nesse trabalho foi essa. E que diz assim: desde tenridade ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção, mesmo sem ter visto o iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todos os casebres que pôde encontrar, e em cada leito orava satisfeito por aquele irmão, com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando-o de santo, pois em cada canto em que se encontrava, falava de Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho, e quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje, aí nos referenciamos às atividades de cura que os centros espíritas têm, ao passe, né, que permanecem, gente, espiritualmente. Os espíritos continuam trabalhando, os médiuns de seus lares continuam doando de alguma forma. E ele diz assim, e hoje, essa música, né, essa canção diz, e hoje em qualquer templo, seu sublime exemplo é lição para o porvir, pois a sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno, de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala, quando está na sala, em sessão de cura, é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude, vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, o médico de homens e de almas, o repórter da esperança, que nos trouxe a história de Jesus em seu Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, ele continua trazendo belezas para a nossa reflexão, para alimentar a nossa esperança. E é nesse clima de canção prece que finalizamos rogando a Deus, nosso Pai, nos direcionando a Deus, nosso Pai, nosso sentimento de gratidão. Gratidão, Senhor, por tudo que Tu nos dás, pela vida, pela inteligência, pela possibilidade de pensar, de raciocinar, de questionar, como Lucas, pela bênção de Jesus de Nazaré. E como não, em homenagem às reflexões de hoje, não elevar o nosso pensamento de gratidão a esse espírito, Lucas, Lucano, a quem rogamos também nesta hora, abençoar e orientar e iluminar a todos os médicos deste planeta, a direcionar o olhar amigo, a mão estendida, o socorro necessário a todos esses que estão padecendo, Senhor, desta pandemia. E como não, também lembrar da nossa querida Alta de Souza, onde uma de suas casas, o Núcleo Espírita Alta de Souza, que completa 50 anos este ano. Como não? Lembrar de sua atitude maternal que nos acolhe junto à cura de Lucas, nos alimentando a esperança. Obrigado, Alta. Obrigado, Lucas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria de Nazaré.
Gratidão a Deus, nosso Pai. Graças a Deus. E assim, meus queridos, um forte abraço. Nosso, de um filho do Alta também. Direto aqui do Rio de Janeiro, da Casa Espírita Maria de Nazaré, para todos vocês. Um 2021 de muita paz, de muita luz, de muito crescimento e aprendizado e de muita saúde física e espiritual. Assim seja.